mais um direto, eu não sei se... Ah, ok. Direto hoje na rua com imenso vento, porque hoje é um pouquinho mais cedo e também quis aproveitar a luz do dia. E hoje vai ser um direto também sobre empreendedorismo e sobre as dificuldades que nós temos muitas das vezes a nível do empreendedorismo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que neste momento eu e a Bárbara vamos iniciar uma conversação, vou só tirar o som do meu telefone, sobre empreendedorismo e sobre também a forma como nós podemos dar a volta a tanta coisa empreendendo. Bom, enquanto eu espero que a Bárbara chegue, eu estou, portanto, muito perto da minha habitação. Neste precisamente posso dizer que estou num sítio que eu gostava. Eu vou virar a câmara. Acho que vou conseguir virar a câmara para que tu possas ver. Olha, estou exatamente aqui no meu parquezinho, ok? Fantástico, onde tenho exatamente tudo aqui que posso, onde posso realmente estar e fazer os meus diretos em condições, digo eu. Vamos esperar que sim. Vou só mudar a câmara e no meio disto tudo... ok. Entretanto, já mudei a câmara. Obviamente é um sítio onde eu gosto de fazer, também gosto de estar, mas hoje com um pouquinho de vento, eu espero que ele não se ouça, espero que as coisas estejam a funcionar. Alô, como Boa pudeste, não sei se tu tarde. chegaste a ver onde é que eu estou num sítio magnífico, é ao pé de casa. Que Uh, maravilhoso. é verdade, é lindíssimo e obviamente que quando não há vento, eu estava-te a dizer, estava a pôr a minha preocupação do vento, porque quando não há vento torna-se absolutamente fabuloso trabalhar aqui. É aqui que eu gosto de fazer também os meus vídeos, é aqui que eu gosto de fazer as minhas leituras, cá estamos, é aqui que eu gosto de fazer as coisas todas e de facto é fantástico. É mesmo, Dolores, é fantástico, fantástico. Eu sei que tu tens que ir embora. Um beijinho grande, minha querida, Obrigada, até já. obrigada pelo carinho. O áudio Então, tá bom, tá muito bom, tá dando para ouvir, tá? tá, pronto. Eu estava preocupado, como tu sabes, estava eu em pânico, o Pedro a ser o Pedro, não é? Tudo, aquelas coisas, eu vou fazer assim, sabes como é que eu sou? Não há nada a fazer, e pronto, estava naquela, se calhar já não vai dar, se calhar. Aquelas coisas normais que nós temos de estarmos sempre preocupados que as coisas corram muito bem, lembras, sabes disso? E como perfeccionista que sou, não há nada a fazer. Lá está, este é mais um entrave ao empreendedorismo, nós sermos perfeccionistas, não é? Então, uma das características, né, É de a querer Maura, como fazer. estás? Oi? Nada, nada. Segue, segue, Uma das segue. características que nós precisamos pensar nessa questão individual, né? Eu tenho as minhas questões pessoais, as minhas características individuais como pessoa e acabo levando isso para os seus empreendimentos. Você tem uma natureza, um jeito de ser, e isso faz parte do tipo de empreendimento que você desenvolve, né? É verdade, porque ainda há pouco, ainda bem que estávamos, isto vem na sequência também da conversa que estávamos a ter, em que nós temos que, como empreendedores, analisar a realidade que nós temos. E uma das coisas que às vezes acontece é que nós perdemos às vezes a nossa própria identidade e perdemos as nossas coisas. Porquê? Porque nós esquecemos às vezes de fazer uma análise territorial daquilo que nós vamos fazer e vamos utilizar, não é? E nós próprios é que somos, primeiro que tudo, os nossos principais inimigos quando queremos empreender com alguma coisa, por vários motivos. Primeiro, não fazemos uma análise correta. Segundo, além de não fazermos uma análise correta, também temos uma situação em que, além disso, nos minamos a nós próprios com dificuldades, mas depois, olá, Célia, como estás? Bem-vinda. Boa E tarde, Célio. E depois parece que deixamos que todos aqueles obstáculos apareçam e depois vamos arranjar o nosso autocrítico. Primeiro que tudo, nós somos os primeiros, mas depois temos os nossos familiares, que também são aqueles que fazem o quê, querida Bárbara? Exatamente. Não Chutam a nossa confiam em canela. nós. Chuta a nossa canela. Porquê? Porquê que chutam a nossa panela? Será que é por quererem que nós não fomos mais longe? Será que é por egoísmo? Eu acho que como a gente veio de um berço, vamos pensar assim, estamos num ambiente familiar, viemos desse berço ou criamos os nossos filhos com esses conceitos, nós mesmos
inseridos dentro de um padrão convencional, cultural, é a cultura da casa. E por ser assim, a gente é educado dessa maneira, vamos pensar em educação, em cultura, isso fala de quem somos, mas talvez talvez conseguimos em algum momento sair dessa Às bolha vezes sim, Mónica. e nos tornamos diferentes, saímos daquele lugar, a gente saiu desse modelo de pensar da família, a gente saiu fora da caixa e eles não aceitam. Verdade. Porque, lá está, da pouco nós estamos a falar, os nossos pais vêm de uma geração diferente. Cá em Portugal até acontece uma coisa muito engraçada. Os nossos pais são aqueles que fizeram o 25 de Abril liderança, não consegui ler, não estou conseguindo Voltado ler. para a inovação, é um agente de mudança, e geralmente primeiro a tomar uma iniciativa e começar um negócio. É o Mas perfil esses, de empreendedor. mas uma das coisas que eu sempre ouvi dizer é que o líder é morto à chegada. E isso é normal porque é aquele que, por norma, sai um pouquinho da média. E então é normal porque as pessoas acham que ele é um louco que se vai dar mal. O que os nossos familiares fazem muitas vezes não é nada disso. É, antes, pelo contrário, é estar numa situação na qual muitas das vezes eles acham que nós somos uns gnus mais cinzentos do que os outros e Malucos. vamos nos dar mal. É que somos completamente alucinados e que tomamos uma pastilha daquelas que faz rir e que Oi, muito Fernanda. provavelmente Opa. que provavelmente até nem estamos lá muito, muito bem. Oi, Fernandinha, bem-vinda. Bom, mas eu estava a dizer que nós estamos aqui de uma sociedade, essencialmente, a minha é uma sociedade portuguesa, e a sociedade portuguesa ainda está a sofrer de algumas coisas. Eu tenho 46 anos, mas a verdade é que noto que também a minha própria geração vem de uma família, vem de um ambiente que também ao mesmo tempo foram criados numa revolução. E o Brasil, que independentemente tenha uma mente aberta, também saiu de uma revolução há muito menos tempo do que Portugal. O que é que isto quer dizer? Que em termos das nossas cabecinhas para empreendedores e gente louca que sai fora da caixa, não é assim tão eficiente. Sim. Porque É, tem que pensar como a massa, Mônica. É melhor não ver notícia mesmo, não. Esse tipo de notícia, eu também não vejo. é porque as notícias são todas negativas. Se elas fossem positivas para empreender, para darmos a volta a um mundo, para um mundo bem melhor, se calhar Evoluir, né? provavelmente não chamavam a atenção das massas, se calhar provavelmente não era massificador e não era. Mas a verdade é que nós vivemos numa situação. Ótimo. Não, pelo contrário, a mente aberta, nós até ver programas diferentes e termos as coisas todas de livros, ter várias opiniões, porque um livro permite-me a mim olhar para esta coisa e dizer assim, não acredito nesta porcaria. E como não acredito nisto, eu posso ter a opinião minha, eu não acredito. E eu Sim, decido. Com as isso não, notícias, não. isso não tem a ver com que meu propósito de vida, não tem a ver com quem eu sou, para onde eu estou indo. Não quero, não faz sentido Não. para mim assistir essa notícia. Não que eu vou És... ficar desinformado e ignorante quanto aos assuntos, não é Sim, isso. sim, Existem não, não. outras maneiras de filtrar as notícias, não é? Absolutamente, existem mais formas de filtrar as notícias, estás absolutamente certa. E aqui o que acontece também é o seguinte: as notícias fazem rebanho, mas não é só por isso. É como a Fernanda estava a dizer e muito bem: é que é negócio. Eles são empreendedores, como nós. Então o que é que isto quer dizer? Que se eu estou a ter uma notícia, se o que paga o meu jornalismo, se o que paga a minha televisão é a minha estação são as audiências e são os meus patrocinadores, se eu tiver muito mais audiência, eu sou muito mais apetecível para os meus patrocinadores. Vamos lá encarar as coisas de uma forma não tão negativa. Vamos encarar as coisas do ponto de vista do empreendedor, Ótimo, que é isto. pronto. Primeiro é onde eu quero chegar. O que eu quero vender? A TV está Profit. dizendo aqui. O que eu quero vender? A minha atenção. E a Te minha atrair atenção é que compra. e Se eu criar um tenho modelo de pensar também, né, Pedro? Um modo de Sim, cabreamento. porque repara, se eu estiver preparado psicologicamente para comprar sempre veículos de 7 em 7 anos ou 5 em 5 anos, eu já tive uma altura que era 2 em 2.
não é? É. Mas isso tem a ver exatamente depois lá está com a altura. Agora, eu posso dizer neste precisamente que um dos meus carros tem 21 anos, outro tem 30 e outro tem 50. Pronto, só cá entre nós. Porquê? Porque já deixei de estar a pensar sequer minimamente em trocar de veículo, a não ser que seja por uma situação empresarial e que eu preciso de o utilizar quase até a exaustão. E aqui sim, aqui é importante. E aqui é que o empreendedor existe, é ou não é? E não tem obstáculos. Sim, sim. E pronto. O Sim, que a pronto. Fernanda está falando é que notícias fazem rebanho, que primeiro é o lucro, e se nós olharmos para a TV, para essa coisa da notícia como algo que é para empreendimento, a gente aprende com eles, né? É disso que você está dizendo, né? Que Oh, tipo de Bárbara, claro. empreendedores que somos, né? Agora, podemos ser empreendedores em que sentido? Podemos ser empreendedores sociais, podemos ser empreendedores também a nível de ONGs, também podemos ajudar os outros, também podemos criar um negócio mais. E nós estamos a falar ainda há pouco sobre isto, Bárbara, que é muito interessante, que é, estamos a falar sobre um novo modelo de negócio, em que provavelmente as pessoas ainda estão habituadas ao negócio presencial, mas que Pois se. é. Pois é, mas que se nós não podemos fazer um negócio empresarial, nós podemos fazer um negócio para já que dê para quebrar o galho, como dizem os nossos irmãos brasileiros, e muito bem. Quebrar o galho, que é fazer Quebrar o algo. galho, entendi. Vês? Eu estou a aprender uns maneirismos muito engraçados. Uma linguagem. Mas Também, será que também é faz parte. empreendimento para quebrar o galho ou vai fazer parte de algo que é novo, de um novo tempo que O nós vamos viver? correto, mas o quebrar o galho pode ser exatamente uma coisa que pode ser muito interessante, que é É? diversificar. Ótimo. Sim, nós Ou seja, precisamos. correto entendermos que nós diversificando a nossa oferta vamos conseguir também ao mesmo tempo obter mais fontes de rendimento daquilo que nós fazemos. Pois é. Ou seja, ter um serviço online, mas sabendo perfeitamente que o ser humano continua a ser pictórico e continua a ser exatamente aquele que quer estar na presença de alguém. Ou seja, quebrar o galho, exatamente, mas gosta. Gosta, Fernanda. Eu fui correr, como tu sabes perfeitamente, eu fui correr no outro dia, tive uma discussão com uma senhora, porque eu estava do lado esquerdo, esqueci-me, estava do lado esquerdo, ela mandou-me para o lado direito. Mas ela esqueceu-se que estava, lá está, a falar em cima de mim, a meio metro, aos gritos, vá para aquele lado, faz favor, mas esqueceu-se de um pequeno detalhe. Estava sem máscara e a meio metro de mim. Claro que, obviamente, eu tive que lhe dizer, é o próprio que lhe convém, não é, minha senhora? Pronto. E, obviamente, que aí já estava a surgir. Porquê? Porque o povo gosta de estar junto. Mas isso é normal. Mas também o contacto. Nós somos seres humanos que vivemos em... Isto é Sociedade. primordial. É, Isso. sociedade. É o que foi o que nos permitiu evoluir enquanto espécie. Então vamos nos adaptar enquanto espécie. Sim, é uma questão assim, nós não somos a média das 5 ou das 7 pessoas com as quais nós convivemos? Eu Nesse prefiro caso, dizer somos seres 5. sociais, né? Pode dizer, o que você Eu, prefere dizer? eu prefiro dizer 5. E até prefiro dizer, às vezes, das duas pessoas com quem nós lidamos mais. Que somos nós e os outros. Por exemplo, brincando um pouquinho. Porque, porque a verdade é esta. Nós, acima de tudo, não sabemos é lidar com a principal pessoa, que somos nós. Exatamente. E daí, talvez por isso, não empreendamos de uma maneira tão assertiva, porque a gente não sabe nem quem a gente é. Repara, uma das principais dificuldades do empreendedor é quando ele começa a inventar uma coisa qualquer, ele vem logo a dúvida, ele é o principal inimigo, vem a dúvida. E se eu não conseguir dinheiro disto? É logo a primeira coisa que ele diz. E se isto que está aqui que eu estou a fazer tem algum valor? Porquê? Porque repara, e nós vivemos hoje em dia mais 50 aninhos, não sei, Fernanda, talvez mais uns 70, mas nós vivemos numa era digital em que nós até podemos fazer dinheiro a nível digital. Só que só que a nossa dúvida interna, e a minha assalta-me a mim também perfeitamente, e tu sabes perfeitamente que eu lido muito com as redes sociais, como tu, e trabalhamos muitas das vezes muito digitalmente, online,
Mas a verdade é que muitas das vezes vem sempre à cabeça que será que aquilo que eu estou a fazer em termos de conteúdo, primeiro, é válido, segundo, tem alguma situação que possa realmente gerar valor, terceiro, será que aquilo é mesmo verdadeiro, que é real? Porque nós não estamos em contacto com a pessoa diretamente. Estamos a vender serviços. Os americanos já perceberam isto, já entenderam isto. Mas os latinos, Jesus, ainda não entenderam que valor é informação. Que os bits e os bytes são capazes de gerar informação. Os asiáticos entenderam criando bitcoins. Os americanos entenderam no Silicon Valley que bitcoin é dinheiro. E nós ainda não entendemos. Ah, a gente está preso ainda na moeda da permuta, da barganha, do escândalo, na troca. E aí? E aí, não é? E aí? E porquê que será que nós ainda estamos presos? É O muito que que nos simples. É impede de evoluir, né? porque ainda não estamos a evoluir a nível de consciências. Brasil e Portugal sofreram ditaduras. A nossa ditadura foi saímos há muito tempo. Já avançámos muito mais, se calhar, porque já lá vão 46 anos, certo? Que nos libertámos de uma ditadura. Mas a verdade é que vocês, muito menos. Mas a verdade é que ainda continuamos com É. as nossas mentes muito presas. As ditaduras fazem isto. E não é uma questão de pessoas serem cultas, Mónica. Tens razão numa coisa, noutra não é por serem incultos, é porque a mentalidade das pessoas foram presas é uma mentalidade um pouquinho mais fechada. E é Um normal, padrão de mente, né? Um padrão de correto. mentalidade. Enquanto Não que, é enquanto que os. educação, não é a educação, Não, aquilo que eu estava tentando falar no início. não, É a forma não, como a não. gente Eu tenho foi aqui um companheiro que formatado, exatamente. organizado na nossa mente. Isso. E cada vez mais é isto que as pessoas têm que entender. É que é muito difícil, a nível de empreendedorismo, as pessoas criarem negócios. Porque temos sempre os nossos familiares, ou as nossas mães, ou os nossos pais, ou os nossos maridos, ou as nossas esposas. Bom, eu felizmente, por Os nossos enquanto, estou filhos, livre da minha esposa, né? de esposas, mas tenho que brincar um pouquinho com isto. Por Sim, mas enquanto, né? os meus filhos Até os dizem logo, filhos. eu por acaso tenho sorte. Eu tenho sorte com eles, porque perceberam, estou numa geração em que perceberam que de facto o empreendimento digital é eficiente e que nós nos podemos realmente reinventar. Por acaso, tenho sorte com os meus filhos. São três, podia haver um que fosse aquilo que se chama o velho do Restelo, não sei se já ouviste essa história, tem a ver Não. com Camões. Camões, Ah, sim, fantástico. ok. Sim, amo Em que o Camões. velho do Restelo, quando se partiu para a Índia, o velho do Restelo iria dizer que dizia que aquilo que eram loucos porque era uma empresa já falhada. Estás a ver? São os velhos do Restelo que nós temos. Eu Ok, estava no ok. Restelo, em frente a onde é agora o padrão dos descobrimentos, ok? Sim. E o Aham. velho dizia que aquilo era uma empresa já de si condenada e falhada. Porque é aquilo que aqueles loucos iam Falida. meter-se nas naus e descobrir o caminho marítimo para a Índia. E já Camões falava no Velho do Restelo, hein? 1500 e qualquer coisa, e já se falava exatamente em Velhos do Restelo. Velhos do Restelo que são aqueles que são os resistentes. E os Velhos do Restelo, nós também o somos, porque muitas das vezes nós vemos que alguém está a seguir um caminho e nós estamos aos cegos do castelo, sim. E que nós também estamos muitas das vezes a nós próprios, porque vemos que um projeto está diferente daquilo que nós achamos que é comum e que é real, o que é que eu e tu fazemos, Bárbara? Também somos velhos do Restelo ou cegos do Castelo e dizemos àquele grande louco, deixa tomar aquela coisa, ou marihuana, ou qualquer coisa do género, ou cannabis, que isso faz-te imensamente mal. Não, 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 não. Eu estou a ser mordido, ok? Eu penso assim, quero complementar a fala que a Fernanda disse. Nós somos um espírito que habita num corpo, a gente tem um propósito, temos uma essência. Então, só faremos algo, precisamos, né? Só faremos algo que alimenta o nosso espírito e que faz parte do nosso propósito de vida, da nossa missão. Então, tem a ver com a questão da missão que eu tenho que cumprir, do meu propósito, do meu verdadeiro propósito de vida. Então, o meu empreendimento vai passar pelo meu propósito de vida. Vai falar da É, minha formação, daquilo que a minha família gerou em mim? Vai. Mas tem a ver com o meu projeto pessoal.
Isso mesmo, isso não mesmo. é? É Restelo, Lili. Porquê? Porque Restelo é em Belém. É na parte superior de Belém. Aliás, neste precisamente é uma zona nobre de Belém, em Lisboa. Há casinhas, Hum, casinhotos com algum que valem, é onde a maior parte das embaixadas estão e valem alguns largos milhões de euros. Eh, agora, adoro o Restelo. É uma das zonas de Lisboa que eu adoro. Adoro mesmo. Mas pronto, e tens toda a somos. razão. É, pode Diz, continuar. diz. Não, não, eu não posso continuar nada, estou à espera. Eu ia. Sim, Obrigada. Ela falou de Belém e a Fernanda falou que somos. Nós temos sabotadores, né, Fernanda? Tem coisas dentro de mim que tem aquelas perguntinhas que eu, aquelas mentirinhas que eu conto para mim, sabe as historinhas que eu conto? Que cada um de nós contamos? Não, não vou dar conta porque eu não vou agradar a minha mãe. Eu não vou dar conta porque meu pai vai ficar triste. Isso não tem a ver comigo. Minha mãe e meu pai não falaram isso para mim. Por isso que eu volto naquele assunto de pensar na questão de como a educação molda a criança. já E alguém aquilo foi que eu falar estou aqui nos falando pastéis de tem a ver. Belém, Pois Jesus. é. Ai, por favor, não faz isso, né? Sobremesa para mim. Eu não sou Quindim, fanático então. por pastéis. Sim, mas, Lili, espera lá. Pastel de Belém não tem nada a ver com quindim. Pastel de Belém é o pastel de Belém. Eu posso dizer que muitas das vezes eu tinha que viajar com pastéis de Belém nas malas para levar para Amo. as pessoas que me pediam. Era uma coisa. Gostas, não gostas, Maravilhoso. Bárbara? Gosto, maravilhoso. Não tem Com nada a ver com quente. quindim. Não tem a ver com quindim, não. Mas é Nada, não doce. tem nada a É doce. ver, tem nada a ver. É uma nata, é um creme de nata. E aquilo é Hum. fabuloso, então quente e com canela. Bom, vamos lá, mas é empreender. Podemos inventar uma nova receita que venha combater exatamente isso de uma forma muito mais saudável, por exemplo. Mas, mas pronto, quem Olha sabe. o empreendimento, um pastel de Belém como receita, com pouco açúcar e sem lactose, hein, Pedro? Venderia? Ora, aí está, não sei se venderia, Hum. mas o pastel de Belém vai ser. Eza, é tão bom, sim, tão bom. Bom, mas não vamos por aí, senão depois, entretanto, eu vou-me perder aqui no meio da live e nós não Estávamos era falando isso. de educação, né? De como Era, a nossa educação era, era. forma quem somos, né? O fato de sermos educados dessa maneira faz com que pensemos dessa maneira. Vamos nos sabotando e contando historinhas para nós, mentirinhas. É os Ah, eu não dou contos de conta, Laurinha, não é? não sou capaz, isso não é para mim, isso é para outro. É. Cada vez mais há que ter exatamente essa noção. Não, não vamos Não abandonar. vou nada engordar, nada. Olha, por acaso eu estou aflitíssimo porque estou a sentir até os meus próprios ombros estão a encolher, falta de ginásio. Está muito mal. Mas Mas engordar você pronto. não vai. Você pode até perder massa muscular. Não, não, pelo contrário. Vou neste precisamente já no meu terceiro litro de água. Pois é. Mas Feliz que é pronto. de educação e cultura. É verdade, educação e cultura, isto é muito importante. Mas como é que nós lidamos com os velhos do Restelo? Aqueles que são os nossos familiares, que são muitas das vezes preocupados com a nossa cuca, como se costuma dizer. Acima de tudo, é agindo com certeza daquilo que nós estamos a fazer. Alicerçarmos, informar-nos, percebermos que é aquilo que nós queremos, analisarmos muito bem o terreno e o território, perceber que de facto é um trabalho inglório, que vamos também ao mesmo tempo perceber que as coisas não são fáceis, mas que acima de tudo só depende de nós querermos. Lermos também ao mesmo tempo muitas autobiografias. Ei, Fernando, a sério, 33, não sei quanto é que está aqui, não, nem, deixa lá ver se o meu relógio, não sei se o Ah, que é que o meu Fernanda, relógio isso é um é. empreendimento na vida, né? Empreender em si mesmo. Não 33 consigo. graus. Aqui no Brasil tá tão frio hoje. Não consigo porque eu esqueci de aplicar, de ativar no relógio a aplicação. É uma coisa engraçada. Mudar de telefone, manter o relógio não convém, às vezes nós esquecemos das coisas. Mas pronto, é o quê? Lá está, a tal impreparação de qualquer empreendedor. Também às vezes nos estamos impreparados. Sim, pensar demais, supor demais, Confabular, não. né? Confabular. Na realidade, sabotar.
Porque se eu penso assim, isso não é para mim, eu não dou conta, eu não sou merecedor, eu não sou capaz, são pensamentos sabotadores. São absolutamente. E também, ao mesmo tempo, ouvir todos os outros e perceber. Há duas coisas. Que é perceber até que ponto é que as pessoas estão a querer ajudar, até que ponto é que as pessoas nos estão a sabotar um pouquinho. O outono já começou. Quando começou a primavera, começou o outono no Brasil. Começou, já estamos quase no inverno, né? Daqui É a verdade. pouquinho. E nós estamos quase no verão. Delícia, hein? É verdade. Está delicioso. Está mesmo delicioso. E isto é o quê? É perceber, obter informação e saber que se os outros fizeram, é perceber. Por isso é que eu digo, uma das coisas que eu aconselho a qualquer empreendedor é ler biografias. Histórias de grandes empreendedores, né? Ler Alguém que histórias de já pessoas fez que já fizeram. empreendimento e tem modelos de negócios que tem muito a ver com aquilo que é missão de vida, né? Repara, desculpa, primavera tem destas coisas. Sim. Também sofro às vezes um pouquinho com isso. Uma das coisas Biografias. que eu falo e às vezes vou buscar inspiração àquelas pessoas que são as mais estranhas que eu posso ir buscar inspiração. Mas a verdade, por exemplo, eu vou buscar um senhor que se chama Sylvester Stallone. Por incrível que pareça, este senhor tem uma história incrível. Ele, quando fez, foi ele, aquele, é que nós olhávamos para o Sylvester Stallone pensando que ele não tinha cérebro nenhum, certo? Mas foi ele que escreveu o Sim. Rocky. O filme O Rocky, aquele grande sucesso, foi ele que o escreveu. Imagina, que E legal. ele quis, exatamente, ele quis vender aquele roteiro a muita gente, a muitos produtores. E ele não conseguiu. Ele teve que vender o cão para poder comer. Verdade, ele vendeu o cão para poder comer e continuar a fazer as coisas. Certo? Mais tarde, ele voltou a comprar o cão de volta, que era o cão que ele adorava. Um Mas a bom verdade, empreendedor, hein? estamos a falar de uma história que ninguém sabe, ninguém acredita. E as coisas são assim. Há pessoas que passaram. Necessidade, né? Só no, Grande necessidade. sim. Namorados? Muito Não percebi. comentário, né? Muito Não comentário. percebi. Espera lá, namorados de quem? Histórias de vida das pessoas, vamos empreender. A geografia ou noivos? Não percebi. Eu também Bom, não entendi. não percebi quem é namorado ou noivo, não sei do quê. Mas pronto, digam-me lá, malta. Bom, no meio disto tudo, o que há aqui a entender e perceber é que, quando se é para empreender alguma coisa, nós vamos ter sempre aqueles que são os nossos detratores. Às vezes são os nossos familiares que menos nos apoiam. Faz sentido que seja assim. Também, muitas das vezes, quando nós estamos a iniciar um negócio, a primeira coisa que me dizem em networking é: vai ver a tua lista de amigos. Às vezes os nossos amigos não nos ajudam. Às vezes porque eles próprios, por gostarem de nós, acham que nós somos loucos e que não querem dar ajuda. Isto acontece, certo? Nós, noivos, talvez. Agora, a questão é... Aqui a questão é muito Oh, meu importante. Deus! Uh, A gente tem um namoro virtual, né, Temos um Pedro? namoro virtual. A questão aqui é que aqui a questão é que a mil e a milhares de quilómetros de distância, Jesus. É, tipo isso. É isso Mas aí, pronto, Fernanda. Ela falou sobre gente de pouca fé, né? Que ela é uma pessoa sim. abençoada, que ela desfruta do tempo. E tem muito a ver com o que a gente está dizendo, né? Tem empreender em nós mesmos, né? Mas voltando a falar sobre como a família pode ou não nos ajudar com o nosso empreendimento, né, Pedro? Aí é que está, é que a família muitas das vezes duvida não por mal, mas duvida Olá, porque Ivan. Obrigada, meu lá amigo. vai, porque quer realmente que nós sigamos dentro daquilo que é o comum, certo? É, Sim, nós somos é, parceiros de somos trabalho, parceiros né? de trabalho. Somos parceiros de trabalho. Amigos da vida, da jornada. É verdade. Tem sido até interessante. Já falámos em casamento, mas não nesse sentido. Oh, meu Mas não Deus. nesse sentido. É verdade. Mas,
Mas a verdade aqui é muito esta. Há que entender que quando estamos a empreender, nem sempre as coisas são muito complicadas para nós agirmos de uma determinada forma. E é óbvio que temos os nossos tratores, os nossos filhos, os nossos cães, os nossos gatos, seja lá o que for, que vai, e a família, assim, talvez tenha medo que nós consigamos dar despesa, assim. É Mas verdade, pode ser uma maneira de sabotarem. Olá, Maria Clara. Tudo é bem? verdade, é verdade. Isto é Tudo bem, lindeza? É uma muito importante. maneira de talvez nos proteger. Será que a família faz pensando em nos proteger? Porque não tem as mesmas Faz, crenças que faz, nós. porque repara, nem todos Às podem ser, vezes é melhor não contar para ninguém, olha. Eu acho nem também. todos podem ser empreendedores, nem todos o são, nem todos têm, vão arranjar ou vão entrar nas coisas mais estranhas do mundo. Tem essa missão Uh, de vida, né? Essa missão de vida. exatamente. Sim, mas Lili, a questão é esta. Dar apoio é diferente de empurrar, mas a verdade é que um empreendedor não precisa que o empurrem. E muito menos precisa que o empurrem do precipício. Que às vezes é o que acontece. Exatamente. É difícil, né, gente? Falaram muito de É, inveja, mas mas será que a gente está no lugar de ficar no julgamento do que o outro está dizendo? não, mas lá está, não é. Validar mesmo, observar e aprender a... Porque tem uma relação que é familiar, que eu não posso perder, porque é o meu lugar de afeto, lugar de que eu estou junto, e tem uma relação de eu como pessoa, como alguém que eu preciso me tornar dentro do meu empreendimento. É Dá para isso, separar? é isso. Não dá. A verdade é muito esta. Agora, o que é que nós temos que ter? Alicerçarmos, temos a informação correta daquilo que nós vamos fazer, saber que vai dar certo, persistir, continuar, saber perfeitamente que nós vamos conseguir e que nós vamos ser capazes de dar absolutamente a volta a tudo. Agora, É. e é como, exatamente, cada caso é um caso, é cultural. Sim, olá Paulinho. Hum, e, E às é vezes verdade. não é consciente. Não, não é, não é. Eu já dei por mim a ser o velho do Restelo, não é? Porque nós temos a tendência de criticarmos aqueles que estão à nossa volta. E quantas vezes já me veio um filho meu a dizer-me assim: pai, eu vou fazer isto. E eu disse-lhe: tu és doido, não vais, isso não é bom para Não ti. é? Portanto, Você fala? será? É o que ele Claro, pensa. É o que ele pensa claro, sobre... claro. Quantas vezes não fazemos isso aos nossos filhos? Não fazes? Eu faço. Como uma forma de proteger, de achar que é a minha opinião que é a mais importante. E é assim que fazem com a gente, né? Será que é assim Claro. mesmo? É E assim que às fazem vezes é connosco. inconsciente, a pessoa faz por... Não é intencional. É uma forma de proteger. Mas se você É, tem uma demanda, se você tem algo que vai fazer, que é o seu empreendimento, o importante para mim é perseverar. é que é isso mesmo. É, e o verdadeiro empreendedor é aquele que consegue fazer. Sim, deixa eu estar que a mim também me chamam de cota, não, portanto, não é apenas por aí. Cota significa velhote aqui em Portugal. Oh, a diferença ideológica, né? É a diferença É, ideológica. mas aqui há que entender o seguinte: um bom empreendedor é aquele que consegue transformar aquilo que por norma é mais resistente num apoiante. Então, porquê é que não vamos começar a ser empreendedores nesse sentido? É perceber que os nossos familiares podem ser verdadeiros apoiantes se nós tivermos a capacidade de empreender primeiro em direção a eles. Este é o verdadeiro Hum, desafio, não é? Este é que é o verdadeiro desafio. É é trabalharmos. verdade, é verdade. E se nós comunicarmos e partilharmos com eles sobre as nossas intenções? Não Às, ajudaria? às vezes não serve. Às vezes o que serve Às vezes é não. Uhum. não. Não porque as pessoas acham que se nós partilhamos estamos a ser frágeis. Mas o que nós podemos fazer, e aqui fica a dica, marcar uma reunião. Uma reunião como se fosse uma reunião de negócios, na Sim, qual vamos ter um plano de negócios e vamos apresentar um plano de negócios exatamente como tem que ser. um business Oi, plan. Daniel. Olá, Daniela, tudo bem? Uhum.
É. Por exemplo, E fica aí uma dica. apresentar esse plano para que eles tenham ciência e consciência de qual é o verdadeiro plano, é isso? Claro, porquê? Porque primeiro as pessoas gostam de se sentir importantes, depois gostam de se sentir diretores de qualquer coisa e depois, obviamente, que gostam também de se sentir como verdadeiros apoiantes porque estão na parte do processo, louco ou não louco. É verdade. Uma boa estratégia. É uma boa dica, é uma dica que funciona. E se não funcionar, pelo menos tem uma coisa: tentaste e podes preservar, podes saber perfeitamente que aquilo é algo que tu, é um objetivo que tu queres. E isto é muito importante. Mas já fizeste exatamente as coisas. Sim, os nossos familiares às vezes servem para nos criticar, Eles Bia. criticam, mas às vezes a crítica é construtiva e nos faz aprender. Será que a crítica é só para destruir? Claro que Varia, não. não. Claro que não. A maior parte das vezes bom, há duas coisas. Há aqui outra coisa que também às vezes convém entender. A insegurança, às vezes, quando veem que a pessoa está a começar a evoluir, também Aham. pode gerar essa tal situação, essa tal crítica. Que é normal que aconteça, porque eu tenho medo do desconhecido. E se eu gosto de uma pessoa, tenho medo de a perder. E às vezes esse pequenino egoísmo pode gerar essa crítica. Pode, pode. É porque Mas isso é humano. estou pensando em mim mesmo, né? Correto. Mas isso é humano. Hoje é fácil empreender online sem investimentos. Sim. Legal, Olha, muito bom, Fernanda. eu posso dizer, Fernanda, que é por onde neste precisamente nós estamos a tentar trabalhar e nesse sentido. Online primeiro, posteriormente presencial. E é nesse sentido que as coisas também têm que evoluir em termos de empreendedorismo. Agora, diversificar. Diversificar é fundamental, é importante. Sim. E diversificar, eu acho, ó, vamos fazer um alinhamento. Primeiro eu vejo quem eu sou, em que eu quero empreender, e dentro do meu negócio eu vou poder fazer uma diversidade de ações. Né? É disso que você está dizendo. Sim, sim, E, absolutamente. e mesmo se houverem barreiras que a minha família vai trazer, vai haver um obstáculo aqui, uma crítica ali, eu vou diversificar também na forma de agir, né? Obviamente que sim. Que legal, hein, Fernanda? Muito bom. Um tipo de empreendimento. Qualquer dia, mesmo em termos de medicina, as formas de ganhar dinheiro vão estar tão diversificadas que vai ser quer em medicina, quer noutra coisa que faça qualquer. É verdade. Porque eu sabe fazer, É uma porque tem habilidade, competências, desenvolveu mais um skill set. sim, um tipo de habilidade fantástico. Portanto, é fundamental. É fundamental entender isto. Então não é? Chegámos a um ponto, e como é que nós lidamos com os obstáculos? Com tanta coisa na vida. Quando nós começamos alguma coisa, iniciamos. Repara, havia um senhor que queria trabalhar com Nikola Tesla. Nikola Tesla, desculpa. Nikola Tesla queria trabalhar com Edison. Eles foram talvez considerados os maiores rivais do mundo. Mas a verdade é que Nikola Tesla, neste precisamente, é alguém que é fabuloso por aquilo que tinha em termos de planos. Ele quis trabalhar com Edison. Ele quis aprender. Há tanta gente que quis aprender com grandes génios e que se atirou para a frente para poder trabalhar porque não tinham forma de o fazer e foram aprender com os grandes génios e quiseram trabalhar nem que fosse num sítio qualquer só para estar ao pé deles. Sim, Há vários livros que eu gosto. O Pense e Fique Rico, de Napoleon Hill, para mim é extraordinário. Porquê? Porque é uma coisa já muito antiga, mas que ensina as pessoas a seguir em frente. Mindfulness é outra história, Lili, é outra conversa. uma conversa Mindfulness é longa. confiar no processo, não empreendendo ou movendo o máximo possível, confiando no eu superior. Já está a conversa. Foco, pronto, já é Viver ação. o aqui e o agora, né? É importante, É, sim. é.
Pode ser uma ferramenta que o empreendedor vai usar, né? Não... Pode ser tudo como Daria uma ferramenta. live. O mindfulness daria uma live. Mindfulness é fantástico, dá para ajudar como ferramenta para criar foco, para criar uma mente muito mais virada e muito mais serena, muito mais segura. Exatamente. Mindfulness para isso é fantástico. Mas lá está, enquanto é uma enorme e grande ferramenta. Mas eu aconselho, por exemplo, estes livros. É mais antigo que eu sei lá o que é este livro do Napoleon Hill, mas leiam-no. Leiam, Pense e Fique Rico, tem mesmo informação profundamente Vou elevada. pegar o meu aqui, é fantástico, né? É, é. Outra pessoa que eu também gosto muito, é isso, a física quântica, isso é outra conversa. Eu aí aconselho até uma coisa que é nova, em termos de lei da atração, e que eu tive a ensinar há algum tempo atrás, que se chama Reality Transurfing, um senhor que se chama Vadim Zeland, vale bem, bem a pena ler. Até agora ele já tem para aí que acho que uns 8 ou 9 livros de reality transurfing, mas é a física quântica aplicada, aplicada muito mais. Não conheço o livro de Tobias, a Bíblia sim, mas aplicada exatamente à lei da atração. Bom, mas não entrando por aí, falando mesmo em ferramentas, não é? É acima de tudo ter uma conversa, marcar reuniões com as pessoas, entender. Hélio Acho Couto que é tem uma importante boa entender escola. quem cada um é. Você está dentro de um ambiente familiar. Vamos supor que você more com alguém. Você sabendo quem você é e quem o outro é, conhecendo mais das características, do tipo de personalidade do outro, é mais fácil lidar. Porque, afinal, estamos num ambiente familiar. É o nosso lugar de moradia. Vai ter como fugir? Vai ter como fugir de lá? Não tem. E para Então, que é fugir? Se é fugir, fugir não vai resolver. Né? então, Ao menos que mesmo que você mude de endereço, mude de país, a pessoa continua sendo sua não é família. se foges disso quando tiveres uma dificuldade real no negócio, o que é que vai acontecer? Vais fugir? Exatamente. Então, parábolas da Bíblia. Tudo Eu ajuda, gosto. tudo o que for conhecimento. Reparem, Tudo, claro. cada vez mais um empreendedor é alguém que procura ter conhecimento. É quem se informa, quem se forma. E um empreendedor é uma grande palavra, assim, um palavrão, um chavão muito grande. Mas reparem, o que nós vendemos hoje em dia é conhecimento. E estar aberto para novos conhecimentos é muito importante. Então, tem que ler, sim, parábolas da Bíblia e Evangelho. Tem que ler, tem que estudar, talvez, Lê tudo, o Velho Testamento. Por que não, né? Tudo isso tudo. é ampliar conhecimento, é estar aberto para o novo. Com certeza. Tudo o que for formação. Tudo. Acho que Formação, é fácil informação, lidar quando com a família em aplicada. relação de negócio. Não, não é. Não é. Eu tenho um negócio com familiar dá certo, mas eu falo sempre assim: eu preciso separar você, minha relação pessoal com você agora, e aqui nós somos sócios, entendeu? Eu não vou falar com você na hora que eu estou na mesa sobre um negócio, sobre algo do negócio. Não falo. Ah, desculpa, estou almoçando agora, eu não vou falar com você. Você me desculpa. Porque antes de tudo, eu quero preservar a minha relação. Oh, Fernandinha, então. Ô, Fê, obrigada pela participação, viu? Muito bom. Obrigado, querida. Se ficares sem bateria, obrigado. Olha, prazer em estar este pouquinho contigo. Muita gratidão, querida. Obrigada. Gratidão por partilhar sua experiência com seus filhos. Eu aprendi aqui nessa live. Mas falando assim da relação familiar, em primeiro lugar, a minha relação familiar, depois o meu negócio. Eu preciso que o negócio cresça e evolua? Sim. Beijinho, Fê. Beijinho, Mas querida. também o que eu quero preservar é a minha relação com o meu familiar, mesmo sendo sócios. Claro, claro. É Né? estrutura. É uma estrutura. E a estrutura é essa e o alicerce esse primeiro é criado. Só depois é que se empreende. Se eu não tiver uma casa, e ainda bem que tocaste nesse ponto, se eu não tiver uma casa fundamentada, se não existir uma base piramidal das coisas, seja ela o que for, o que é que eu vou construir? Uma nuvem? Eu Sem tenho que cuidar alicerce? primeiro do meu templo, da minha família. Para quê? Para que eu possa também ao mesmo tempo alicerçar tudo. Agora, se eu não tenho família, primeiro tenho que cuidar do meu templo, do meu negócio, para depois mais tarde ter a família. Também resulta. Boa. Também resulta.
não é? Pronto. É É muito por aqui. você com você mesmo, foi o que você disse, né? As relações que eu tenho eu comigo mesmo, em primeiro lugar, né? Isso tá bem? Aí eu vou poder empreender e expandir como empreendedor, né? Absolutamente. É isso mesmo. E daí realmente eu querer ter trazido este tema, porque é muito importante nós entendermos que delatores, detratores, gente completamente sempre a colocar as dificuldades, vamos ter sempre. Mas a principal dificuldade está dentro de nós. São os bloqueios que nós criamos, né? Para eu Nós somos dizer, não, autossabotadores, como a Fernanda dizia ainda há pouco. isso não é para mim. Se não é para mim, eu vou sair correndo, né? Sabotador. Sim, sim. Acima de tudo é um pouquinho isto. E a ideia é esta. Daí realmente eu ter trazido este tema. Este tema, infelizmente, era para ser um pouquinho mais tarde, não pôde ser, foi a este horário, mas vai ficar gravado no IGTV. Eu já não vou conseguir puxá-lo para o YouTube, porque do IGTV para o YouTube ainda não descobri forma de o puxar. Mas já está salvo no seu. Vai estar Mas salvo no seu IGTV. fica no IGTV. Depois Fantástico, logo se vê. Depois logo se vê, fantástico. sim, porque o Instagram já não está com capacidade de vida, tantas histórias, tantas stories, já não tem capacidade de gravar nos stories. E então já passa tudo para o IGTV porque é um servidor maior. Vamos ver. E vai ficar ótimo, né? A gente quer agradecer cada um de você que vai assistir essa live, não agora, nesse ao vivo, mas depois de um tempo e que pode partilhar, né? É muito. Nós somos Aliás, gratos por poder partilhar. eu acho que vai dar para eu gravar a live. Eu acho que vai dar para eu gravar a live primeiro. Já vou ver se consigo gravá-la e pô-la depois no Sim, YouTube. sim. Mas sim, Você- primeiro ele dá Voltando para ao gravar a assunto, live, né? para gravar a live, você explica para a Mônica. Tem uma Sim. maneira, né? Tem uma aplicação que se chama InGrabber, mas aquilo, pronto, tem que se ter mesmo InGrabber para ir buscar aquela live. Chama-se InGrabber. Golf, Romeo, Alpha, Bravo, Echo, Romeo. Explica para ela Ok? no direct. Eu depois envio-te uma mensagem de voz a explicar como é que se faz, está bem? Mais, Falando então, Bárbara, mais falando indicações. Então, eu estou pensando muito nesse. Tem um livro que fala sobre a fascinante construção do eu, que tem a ver com mente saudável. Então, fala um pouco do posicionamento dos pais, de como os pais e professores influenciam a vida dos filhos, e essa definição assim de como eu vou pensar nessa formação humana, a mente, por que a gente pensa com esse modo de pensar? Sim, Por que de fato, quando eu olho para o que minha mãe falou, o que meu pai falou, parece um tom de crítica e às vezes nem é. Às vezes não é crítica. É só uma forma que ele tem de me proteger, de cuidar de mim, é o jeito dele pensar por causa da diferença ideológica, porque eles foram educados no século passado. Ele veio de uma outra cultura, e de um outro de regime de um político outro e não só. modo de pensar, político e filosófico. É verdade. Você falou aí da ditadura, né? Os nossos pais viveram ditadura de perto. E aí? Isso trouxe um modelo de pensar, que é isso Absolutamente. que fez com que nós nos tornemos isso. Então, tem coisas da nossa mente, da nossa formação, que estão arraigadas, incutidas. E às vezes a gente precisa despreender e olhar um pouco de fora. Que a questão é que a gente coloca emoção e olho com a emoção e me ofendo. Entende? Eu não olho com um olhar mais imparcial. Não é isso? Exatamente. Exatamente. E outra, já agora posso-te aconselhar um livro que eu adoro, que se chama Como Criar um Novo Eu, do Olha Dr. que Joe Dispenza. como criar Grande um novo livro. eu. É. Grande livro. Vale a pena porque ele vai ensinar muitas estruturas, porque Joe Dispenza, além de ser virado para estas coisas da física quântica e isso tudo, e também da espiritualidade, ele é essencialmente um grande estudioso do cérebro humano. E então ele vai criar uma série de estruturas de possibilidade de alteração do nosso eu, ou seja, com novas estruturas, com
novos cuidados que nós temos que ter, novos comportamentos que vão gerar exatamente isso. Vale a pena. Para quem não leu ainda Joe Dispenza, ler um pouquinho, ele tem até, inclusive eu acho que já te enviei o Go Love. Go Love. A meditação que eu te enviei é Joe Dispenza. Fantástica, fantástica. É verdade, no YouTube ele tem para todas as línguas, vale a pena ver essa meditação, chama-se Go Love, para criar amor na nossa vida. É fabuloso, vale a pena. Naquele dia me ajudou, assim, libertou o meu dia. É verdade, e Joe Dispenza é fantástico, fantástico, fantástico. Acho que vale a pena. Eu tenho que voltar a ler esse livro. Tenho tanto livro para reler, já nem sei para que lado é que eu me hei de virar. Mas pronto, hei de me virar. Será que as pessoas que se amam se conhecem? Será que a gente se conhece, de fato? Será que eu sei os meus pontos fortes, meus pontos de melhoria? Porque é isso que vai fazer com que eu empreenda no meu negócio, meu verdadeiro negócio, entende? Eu espero que não se conheçam verdadeiramente. Eu contesto, não sei se me conhecem, me amam uma imagem que se tem da Bárbara, uma imagem que se tem do Pedro, mas o conhecem, de fato. Há muito para a gente se conhecer, nós nos conhecermos de nós mesmos e os nossos familiares sobre nós. Eu espero mesmo que as pessoas não se conheçam e que se vão conhecendo e que nunca deixem de se conhecer, porque se for o caso disso também nunca vão descobrir. O Alquimista, Paulo Coelho, é um livro, para mim é o livro de referência do Paulo Coelho. A partir daí não digo mais nada. Eu li na minha adolescência, não leio mais. É verdade. Eu gosto de Paulo Coelho, mas não é... Eu gosto muito de Paulo Coelho. Gosto muito do Alquimista. Mas é muito, muito, muito. Eu tenho que lhe tirar o chapéu, que de facto é um livro fabuloso. Já é um livro mais... Por exemplo, também o Robin Sharma, com aquele primeiro livro que foi um sucesso estrondoso, que é O Monge que Vendeu o Seu Ferrari. É um livro de ensinamento fabuloso, tão simples de ler, tão simples, mas abre Pedro, agora o vento começou a interferir. É, querida, e eu também já olhar para o relógio e já só faltam 15 minutos. Vale a pena, Mónica, vale a pena. É assim, eu não sei se tu queres acrescentar mais qualquer coisa, porque tens muito para dizer, eu sei que tens. Eu acho que falamos, refletimos aqui, foi uma tarde. Eu gostei muito da experiência de falar às 13 horas. É almoço no Brasil, é meio da tarde aí para vocês. É meio da tarde. Refletir de alguma maneira. Está calor. Esse também é Augusto Cury, Mônica. Augusto Cury também, sim, é muito bom. Ainda não li. Ainda não li Cury. Não li. Não. Ainda não li. Há uma série de livros na livraria onde eu costumo ler, de vez em quando está assim uma prateleira enorme só de Augusto Cury e eu fico assim para ele, mas ainda não houve aquela vibração de eu pegar um livro dele. Na volta eu vou ter que pegar. Tenho aprendido uma técnica dele, vou partilhar depois. Vale a pena. Boa, vale a pena numa live. Mas eu aconselho de Joe Dispenza, experimenta, vais adorar. Claro, vou ler. Vais adorar. Sim, foi uma live diferente, uma live que, lá está, esta hora, esta é a minha experiência, eu já tinha feito a live com o Daniel anteriormente, como tu sabes, e a minha experiência é que de facto não há muitas visualizações, não há muitas pessoas presentes online, porque as pessoas estão a trabalhar, está sol, e é normal que não peguem. Mas pronto, também não há IGTV, fica no IGTV e pronto, fica registado. De qualquer das maneiras também é uma forma, mas o local é maravilhoso. Tomara eu poder fazer mais tarde neste local porque é estrondoso. É estrondoso. Eu gosto de estar aqui. Posso dizer que é completamente. Vou voltar outra vez. Isto são mesas aqui,
lado. O vento agora está muito forte, mas está muito O lindo. parque, estás a ver o parque todo. Ai, que bom. Estás a ver Sim, lá ao fundo está o meu veículo em azul, não dá para ver, graças a Deus. Digo eu que não dá para ver. Dá, discreto, né? Mas tem dá um para ver. gramado Dá, bonito. dá para ver porque eu tenho o veículo é azul. Estás a ver ali à frente? Pronto, O lá único está. azul que tem, gente. É o único azul que cá em Portugal não há azul, não há elétricos e aquele é o único azul elétrico que existe. E então Maravilhoso essa estás a ver aquele natureza. sítio de facto onde estão, olha, por exemplo, a minha mochila, a minha água, o meu livro, os meus óculos escuros, portanto, é um pouquinho por aqui. É uma zona que de facto vale bem a pena. Muito gostoso, muito bom. Posso dizer que até porque, inclusivamente, repara, eu vou trazer um pouquinho mais para aqui, enquanto posso, porque entretanto posso mostrar. Pronto, lá estão as Obrigada coisas por todas. partilhar, Pedro. E Obrigada pela sua... como tu podes ver, é Obrigada a um bairro todos, fantástico. todos que estiveram aqui conosco, né? Todos que Pronto. passaram. A gente sabe E que está tendo tanta live, a gente quer só é verdade. trocar um pouco, né? A gente E quer trocar. obrigado por estarem aí. Ah, é um pouco é a facilidade de poder estar, fazer lives e poder, lá está, fazer um pouquinho online e fazer as coisas de uma forma diferente, empreender de outra maneira. Sim, tem sido maravilhoso. Gratidão, meu amigo. Gratidão. Obrigado, Will. Obrigada a Obrigado, Will. todos, pessoal. Tudo de bom. E Vamos lá, vamos tudo de empreender. bom. Vamos lá. Bárbara, obrigado por tudo. Sim. E até já. Até já. Um grande abraço. Gratidão. Beijinhos. Gratidão. Namastê para vocês. Namastê. Sim.